Oi, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai discutir um pouquinho sobre o efeito sobre o bem-estar social de eu executar imediatamente a sentença ou não. A gente pode fazer uma analogia com a discussão recente aqui no país sobre executar a sentença depois da segunda instância ou não. Então, a gente vai fazer um modelo sobre isso para a gente conseguir medir, em termos de bem-estar social, qual é a melhor alternativa, tá bom? Então vamos lá. O título desse estudo de caso, Execução Imediata da Sentença, uma análise econômica do processo penal. Esse artigo, no final está na bibliografia, foi publicado na Economic Analysis of Law Review. Então também lá, depois tem o link, recomendo que vocês deem uma olhada no artigo publicado. Acho que é interessante vocês verem, né, como que esses artigos são feitos, tá bom? Então vamos seguir. Olha só. A prática do crime, então eu tenho essas duas opções aí. Ou eu vou punir imediatamente após os primeiros julgamentos, ou aguardar a última instância do judiciário a se pronunciar. Em ambos os casos, eu tenho benefícios e custos. Do lado do custo, qual seria o custo de eu punir imediatamente? Seria eu colocar um inocente na cadeia. Né? Eu corro esse risco, eu tenho esse custo social de colocar um inocente na cadeia. Já ao aguardar a última instância do judiciário, eu tenho o contrário. Né? Eu tenho o custo de deixar um criminoso real solto por muito mais tempo. Então são essas duas coisas que a gente vai estar pesando nesse artigo aqui. Tá? No artigo, a gente comenta a legislação penal brasileira, no caso, né, relacionada à execução provisória da pena. A gente comenta sobre como acontece isso em outros países. Aí eu elaboro um modelo econômico e a gente oferece o que seria uma regulamentação ótima disso daí. Claro que nessa apresentação com vocês eu vou só frisar aqui o modelo econômico. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Começo o modelo considerando que eu tenho N cidadãos nessa sociedade que eu tô analisando, tá bom? Eu sei que um cidadão foi condenado em primeira instância e ele recorreu. Não sei se ele é culpado de verdade ou não, mas ele foi condenado, tá? Então a gente quer ver o reflexo disso no bem-estar social, se o acusado deve ou não ter a sua sentença imediatamente executada, tá bom? Eu considero π a probabilidade dessa pessoa que foi condenada ser realmente culpada. 1 menos π seria a probabilidade dele ser inocente, apesar de ter sido condenado. Como que eu vou computar o bem-estar social? Eu computo o bem-estar social utilizando o critério de Bentham. O critério de Bentham é aquele critério que eu somo todas as utilidades individuais de todos os cidadãos naquela sociedade. Então é uma maneira de eu agregar, de eu ter a função de bem-estar social, ela agrega as funções de utilidade individuais para eu saber como é o agregado, a função de bem-estar social. Simplesmente eu somo. Então eu preciso ver quais são as utilidades das pessoas todas envolvidas, né? Olha só, eu tenho aqui a utilidade do cidadão que não foi vítima daquele crime, ele não sofreu nenhum reflexo daquele crime. Então, nesse caso, a utilidade dele é o F. Eu tenho a utilidade do cidadão que foi vítima do crime, o V. A gente pode pensar, por exemplo, um crime de corrupção, várias pessoas sofrem as consequências daquele crime, né? Seja direto ou indiretamente. Então, seria esse o V aqui, as pessoas que estão, a utilidade da pessoa que sofreu algum reflexo do crime. Eu tenho a diferença entre a utilidade de quem não sofreu o crime e a utilidade de quem foi vítima do crime, esse ΔU. Estou considerando que ΔU é maior que zero, ou seja, a utilidade de quem não sofreu nenhum efeito do crime é maior da utilidade de quem foi vítima, né? Bem natural isso, tá? Eu tenho a utilidade, o benefício do verdadeiro autor do crime. O criminoso, para ele ter praticado aquele crime, ele ele fez uma previsão de ganhar alguma coisa, né? Esse benefício do verdadeiro autor do crime é B minúsculo, B maior que zero, senão ele não teria praticado o crime. O criminoso que foi mantido preso,
ele incorre numa perda de utilidade, né? Ele está lá preso, então ele tem essa utilidade P maior que zero. O criminoso mesmo, uma pessoa que realmente é culpada se ele foi para a cadeia. P maior que zero é a desutilidade dele por ter sido preso. Só que o cidadão inocente, se tiver ido para a cadeia, ele tem uma desutilidade, ele tem um custo maior ainda, porque ele é inocente, né? Então, assim, ele está sofrendo mais por estar na cadeia. Nesse caso, a desutilidade dele é P maiúsculo, que é maior, né, que o P minúsculo. Maior ou igual, mas normalmente vai ser maior, tá? Tudo bem. Então, olha só. Existem N indivíduos na sociedade, né, a gente já falou, e o crime que está sendo analisado afeta negativamente Nzinho pessoas, tá bom? Nzinho, ele faz parte do conjunto de Nzão. Se eu tiver N igual a 1, então o crime só afetou uma única pessoa, tá? Aí mais uma probabilidade que eu preciso para modelagem, a probabilidade R. Essa é a probabilidade de reincidência no crime, do bandido reincidir o crime. Porque o criminoso pode praticar o crime, mas depois ele pode sossegar, só fez aquele crime uma vez. Então essa probabilidade dele reincidir é R, tá? E aí a gente vai fazer o modelo para analisar o bem-estar social no período subsequente à formulação da sentença. Então eu tenho uma sentença ali inicial que fala, que condena alguém. Né? O negócio é saber se eu vou executar aquela sentença imediatamente ou não. Essas são as possibilidades aqui, ó. É prever a função de bem-estar social com execução imediata da sentença e sem a execução imediata da sentença. Vamos primeiro com execução imediata da sentença. Olha só, deixa eu explicar o que é isso aqui. Isso aqui é a minha função de bem-estar social, tá bom? Ou seja, eu vou somar as utilidades individuais de todos os integrantes da sociedade, todos os as Nzão pessoas, tá? Olha só, probabilidade π é a probabilidade do condenado ser realmente culpado, né? O condenado é o criminoso realmente. Então, com essa probabilidade, quais são as utilidades das pessoas? Eu tenho Nzão menos 1 pessoas com a utilidade de quem não sofreu nenhum crime. Por quê? Eu estou considerando que esse cara foi para a cadeia, então não vai ter mais crime em relação àquele cara. Tá? O F é a utilidade de quem não sofreu reflexo de nenhum crime. Por isso que aqui é N menos 1. Menos 1 por quê? Eu só tirei o bandido que foi para a cadeia. Tá bom? E o bandido, qual a utilidade dele? Ele também é pessoa, ele também tem uma utilidade, eu tenho que computar na função de bem-estar social. Olha só, o F, né, porque ele também não está sofrendo nenhum crime, menos P, porque ele está preso, né, é a desutilidade dele. Agora, 1 menos π, ou seja, nesse caso, um cidadão inocente foi condenado e foi direto para a cadeia, execução imediata da sentença. Como é que é nesse caso? Então, o criminoso está solto, né? Ele pode reincidir. Então, com R, a probabilidade de reincidência, o que vai acontecer? Eu tenho Nzinho pessoas com utilidade de ter sido vítima, sofreram um crime no caso da reincidência. O resto, Nzão menos Nzinho, não sofreu o crime, utilidade UF. Né? E o criminoso tem o acréscimo de utilidade dele por ter praticado o crime, mais B. Tá? Agora, se ele não praticou o crime, se ele não reincidiu no crime, 1 menos R, aí todo mundo tem a utilidade UF, né, porque ninguém sofreu o crime, só que o inocente continua lá na cadeia. Né? Então, no final de tudo, eu tenho que subtrair P, porque eu coloquei o inocente na cadeia. Essa aqui é a desutilidade do inocente que foi para a cadeia. Tá legal? Agora vamos ver o outro lado, né? Fazer uma outra função de utilidade de bem-estar social, uma função de bem-estar social, sem execução imediata da sentença. Ou seja, o criminoso certamente vai ficar livre, eu não prendi ninguém. Tá bom? Então aí eu só vou medir com as probabilidades de reincidência ou não. 1 menos R é a probabilidade de não haver reincidência. Então, nesse caso, todas as pessoas da sociedade, ninguém sofreu o crime, o F. R, probabilidade de reincidência, o criminoso voltou a praticar. Daí eu tenho o Nzinho com a utilidade das vítimas, o resto, Nzão menos Nzinho, que não sofreu nada, o F, e a utilidade do criminoso, mais B, dele ter praticado aquele crime, tá bom? Então percebam que nesse caso aqui, a função de bem-estar social independe de π.
né, da probabilidade do criminoso realmente ser preso. Por quê? Porque eu não estou executando imediatamente a sentença. Para eu saber qual é melhor, eu comparo essa expressão com execução imediata da sentença com essa expressão, sem execução imediata da sentença. Fazendo essa comparação, depois de muito algebrismo, eu chego aqui nessa expressão, que é a comparação das duas, tá? Então, se essa expressão for verdadeira, isso aqui for maior do que isso daqui, é melhor para a sociedade executar imediatamente a sentença, se essa condição for satisfeita. Vamos interpretar essa condição? Olha só, quanto maior o π aqui, né, está aumentando esse lado da equação, da inequação, né? Então é mais probabilidade disso aqui ser verdadeiro, tá? Logo, quanto maior for π, maior a qualidade das instituições do judiciário, no sentido de que eu estou realmente prendendo o criminoso, né? Melhor é executar imediatamente a sentença. Se tu tem mais certeza que o criminoso real é o condenado, vamos executar logo. Para que esperar? O R é a mesma coisa, o R está aqui. Quanto maior o R, maior esse pedaço, mais chances dessa inequação ser verdadeira. Então, quanto maior a... eu estou falando do R, tá. Daria para o R também, mas aqui a gente está analisando a diferença entre a utilidade de quem não recebeu o crime, quem não sofreu o crime e quem recebeu. Quanto maior for essa diferença, essa perda individual, né, da utilidade, maior é o dano causado para a vítima. Quanto maior isso, maior esse lado da inequação. Então, maior o benefício de executar imediatamente a sentença também, né? Quanto maior for o dano causado à vítima. Quanto maior for o N, ou seja, o número de pessoas afetadas por esse crime, está aqui, ó, o N está desse lado da equação. Então ele faz aumentar esse pedaço. Por isso que quanto maior o N, mais cidadãos são prejudicados, maior o benefício da execução imediata da sentença também. Quanto maior for o P, que é a pessoa se sentir, a pessoa que é inocente ir para a cadeia, ou seja, é um custo grande de eu punir o inocente, aí eu estou aumentando esse lado aqui da equação. Daí é o oposto. Né? Então, quanto maior a desutilidade do inocente, menor o benefício da execução imediata da sentença. Nesse caso, era melhor eu esperar. Né? Porque se o cara vai para a cadeia, ele vai sofrer muito, corre até vítima, corre risco de vida, enfim. É melhor eu não correr o risco de colocar um inocente na cadeia. Tá? Então, olha só. Penas mais rígidas, que a gente já viu lá na matéria, né? Penas mais rígidas com certeza têm o efeito de reduzir o nível dos delitos, né? A baixa probabilidade da pena ser aplicada reduz o crime, o custo do crime para o criminoso. Então, o julgamento ele é um mecanismo imperfeito de revelação, né? O julgamento ele não me dá a revelação das informações perfeitamente. Aí sempre vou ter esse trade-off entre a preocupação de colocar um inocente na cadeia ou deixar um criminoso solto. O que a gente tem que ver, pelo modelo que a gente viu, que primeiro, eu executar imediatamente a sentença ou não, depende de cada tipo de crime, depende dos afetados, depende da probabilidade, das instituições acertarem, do judiciário acertar. Então notem que a regra, o que o modelo mostra para a gente, é que a regra não é perfeita para todo uma regra geral, né, que pode ser aplicada para todos os tipos de crimes. Eu preciso ver cada tipo de crime, esses tipos, essas variáveis todas, para decidir se é melhor executar ou não a sentença. Tá? E sempre você vai ter um trade-off, né? Entre o risco de deixar um inocente na cadeia ou deixar o criminoso solto. Então, perceberam como que a gente modela as coisas? Eu penso na função de bem-estar social, vejo as minhas duas situações e comparo. Isso pode ser aplicado em vários tipos de modelos, vários tipos de modelagens podem ser feitas assim, para vários temas. Tá bom? Então acho que esse é um estudo de caso interessante para vocês pensarem em futuros modelos, não necessariamente com esse assunto, mas utilizar a mesma maneira de modelagem que está aqui. Aqui o artigo que eu falei para vocês, que tem esse modelo e tudo que foi publicado, tá? Que está lá na Economic Analysis of Law Review. E aqui um texto que comenta de maneira mais simples o modelo, né? Sem falar na matemática toda, mas é o mesmo assunto.
Tá bom, gente? Então tá, até o nosso próximo encontro. Até mais.